Bom, boa tarde a todos. Muito feliz desse dia, um dia muito especial, muito bom rever pessoas muito queridas e todos muito bem-vindos. Hoje é quase como se fosse um evento extra, eh, do evento que eu e Fábio estamos organizando nos últimos 2 anos, né. Ano passado, cultura, subjetividade e cultura, esse ano cultura e subjetividade, né. E um evento organizado por mim, e pelo querido professor Fábio Capelletti de Castro, né, através, eh, da Escola de Humanidades, com apoio do CDA, né. E hoje temos a imensa alegria de receber o professor Paulo César Duque Estrada, né. E, o Paulo tem graduação em História, mestre e doutor, em Filosofia, né, mestrado na PUC do Rio, doutorado, em Boston College, sob orientação do Jacques Taminiau, a quem Paulo dedica o livro atual, né, com pós-doutorado em Nova York, professor associado do Departamento de Filosofia da PUC. Durante uma década e meia, se não me engano, né, Paulo, coordenou toda a pós-graduação da PUC Rio, participando também do Fórum Pró-Reitores. Trabalho profundamente relevante e decisivo no Brasil, em torno da ética, linguagem, subjetividade, alteridade, ontologia e diferença, né, uma referência nos trabalhos, sobre Heidegger e um destaque absolutamente capital, nos estudos sobre Jacques Derrida, de quem eu, sou profundamente devedor por ter sido aluno, ainda me considero na graduação, no mestrado, doutorado, pós-doc sob supervisão e aqui, com várias produções, né, do Paulo, só para citar algumas, né, As Margens, a propósito de Derrida, organização do Paulo, Desconstrução e Ética, né, Ecos de Jacques Derrida, Espectro de Derrida, Espectros de Derrida, e em 2020, um livro muito importante também, lançado sobre estudos ético-políticos sobre Derrida, e especialmente o de hoje que vamos tratar, né, que é a hermenêutica filosófica e a reabilitação da filosofia prática, uma leitura de Gadamer através de Russell e Heidegger, né. Aproveito porque esse livro é editado pela Mauad Editora, eh, que concedeu um cupom de desconto, né, no site, da editora, o livro já está com 13% de desconto e usando o cupom GADMER, é conferido mais 10% até dia 30 de outubro, até quarta-feira. Então acaba sendo uma ótima oportunidade. Paulo, passo a palavra para você e desde já agradeço muito, a alegria imensa minha e do Fábio poder contar com você aqui e poder te escutar um pouco mais desse livro incrível. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo, pela generosa apresentação que você fez. Queria agradecer muito a vocês dois, ao Fábio e ao Marcelo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu trabalho, e especificamente desse livro que eu acabei de publicar sobre Gadamer. Eu queria só também dizer, acrescentar, aproveitando a presença do Nitamar, o grande carinho que eu tenho pela PUC de Porto Alegre. De, tive a oportunidade de algumas vezes aí, mas já tem bastante tempo. Infelizmente, depois o cargo administrativo que eu ocupei na PUC me
consumiu bastante tempo, eu tive que me concentrar muito mais. O meu trabalho de filosofia ficou mais localizado na PUC e eu perdi um pouco o contato com a PUC do Rio Grande do Sul. Mas tenho alguns contatos que eu sempre acompanho, mesmo que à distância, com o professor Ricardo Tim, o professor Itamar, agora estou entrando em contato com o professor Fábio. E indo diretamente para o nosso encontro de hoje, quando o Marcelo me fez o convite, eu fiquei bastante animado. Não, claro, topei na hora. E aí comecei a preparar, organizar e comecei a ver que, caramba, como é que eu vou apresentar? Porque o livro ele tem um campo de tematização bastante amplo, né? Então eu me proponho. Isso foi um pouco também a ideia do livro, colocar o Gadamer. Estava até conversando um pouco agora com o Fábio sobre isso, a importância de colocar o Gadamer, apresentar o Gadamer mais no cenário filosófico, né? Mais nos pressupostos, nos debates dentro da filosofia, em que ele vai então construindo o seu pensamento e se tornou o Gadamer filósofo conhecido, né? Então, em vista disso, eu fiz uma opção para apresentar alguma coisa aqui para vocês. Eu não vou tentar cobrir todo o campo de tematizações que eu faço no livro, que seria uma coisa muito ampla e acho que seria muito cansativo. Eu optei por fazer um recorte bastante restrito, bem pontual, na verdade, que seria a relação Gadamer e Heidegger. Eu acho que isso na verdade, é um traço que atravessa todo o meu livro, né? E eu acho que vai ficar um pouco também mais claro na medida em que eu for apresentando para vocês os tópicos que eu reuni aqui, por que eu fiz essa opção. Então, já entrando na minha apresentação, deixa eu começar pelo próprio título do livro, né? Se eu pudesse colocar um título mais sintético, eu colocaria Para ler Gadamer. Seria isso, né? Para ler Gadamer. Poderia ser uma alternativa a esse título tão grande com que ficou aí, né? Para ler Gadamer, porque, na verdade, o meu livro é uma proposta de leitura, uma proposta para ler Gadamer de uma certa maneira, de uma certa perspectiva. E, mais precisamente, na perspectiva de uma relação de proximidade e distância com o pensamento de Heidegger. Essa relação de proximidade e distância, para mim, é fundamental quando a gente tenta situar o Gadamer como um filósofo contemporâneo, né? Heidegger é a principal presença, né, ali próxima, a principal influência de Gadamer. E, na verdade, essa é a proposta mesmo, a proposta central do livro. Ou seja, explorar a recepção por parte de Gadamer, que ao mesmo tempo é uma reação, é também uma resposta ao pensamento de Heidegger. E a expressão dessa relação de proximidade e distância de Gadamer em relação a Heidegger, a expressão dessa relação se encontraria na correlação posta por Gadamer entre hermenêutica e filosofia prática. Então, essa correlação hermenêutica e filosofia prática, isso é uma proposta minha de leitura, é a expressão de uma relação ambígua, né, de proximidade e distância em relação a Heidegger. Agora, sobre a razão ou razões dessa proposta que eu adianto no livro. O que motivou, mas também justifica, no meu entender, essa proposta é o fato, primeiro, do próprio Gadamer, criador da hermenêutica filosófica, conceber o todo do seu trabalho como filosofia prática. Hermenêutica é filosofia, diz Gadamer, e, enquanto filosofia, é filosofia prática. E, segundo, além disso, o fator determinante da maneira
como Gadamer concebe não apenas hermenêutica e a praxis, mas também, fundamentalmente, o vínculo indissociável entre hermenêutica e prática, a maneira como ele concebe, né, hermenêutica, praxis e a conexão entre ambos é justamente determinada, né, marcada pelo pensamento de Heidegger. Mais uma precisão, adiantando mais uma precisão, que é só para a título de ilustração, o começo dessa história da relação Gadamer-Heidegger, o pano de fundo dessa relação, é também, por sua vez, uma relação de recepção e reação, dessa vez de Heidegger em relação a Husserl. Tá? Eu vou deixar isso de lado, a primeira parte do meu livro trata disso, né? Uma apresentação de Husserl, e em seguida de uma leitura do Heidegger, como é que o Heidegger, na época da maturação de Ser e Tempo, ele vai lendo Husserl, se aprofundando em Husserl, ao mesmo tempo se distanciando e abrindo um outro caminho, né, para além de Husserl. Né? E nesse caminho para além de Husserl, a leitura de Aristóteles, da filosofia prática de Aristóteles, é um momento importante ali. Eu coloco isso na primeira e no começo da segunda parte do livro, mas eu optei também por não entrar aqui nesse âmbito, nesse campo de discussão. Eu vou centrar, como eu disse, em alguns pontos que marcam essa relação. O que me interessa aqui é essa relação de proximidade e diferença, né? E a minha ideia no livro, inclusive, e aqui agora, é trazer um pouco à luz as diferenças, os pontos importantes de diferença de Gadamer em relação a Heidegger. E aqui eu entro numa segunda ordem de motivação, né, do meu livro, né, que é exatamente essa. Eu digo o seguinte: trazer à luz o contraste entre Gadamer e Heidegger, fazer desse contraste um campo de investigação, retirar Gadamer da sombra, se podemos dizer assim, de Heidegger, não para negar a sua herança heideggeriana, mas para fazer justiça à singularidade da sua obra, precisamente enquanto herdeiro de Heidegger. Essa tarefa de explorar a diferença entre ambos pode, no meu entender, dar uma contribuição importante para os estudos sobre hermenêutica contemporânea e, mais particularmente, sobre as possibilidades de desdobramento do pensamento gadameriano. Isso porque a obra de Gadamer é com frequência considerada como uma mera extensão esmaecida do pensamento de Heidegger. Gadamer representaria um heideggerianismo esmaecido, sem a radicalidade do mestre, né? E que seria aplicado apenas a um determinado domínio, o domínio da arte de se interpretar texto. Quando, na verdade, se perde o fato que a obra de Gadamer abre para uma série de temas, de questões não só relacionadas a Heidegger, mas também para além da própria esfera do pensamento heideggeriano. Eu só registro aqui alguns exemplos disso, que eu não trato do livro, só para deixar registrado a título de exemplo da presença de Gadamer, uma certa mostra da presença de Gadamer no panorama da filosofia contemporânea, a sua discussão com Habermas, a famosa crítica que Habermas endereça à pretensão à universalidade da hermenêutica, né, proposta por Gadamer, a resposta que Gadamer dá a Habermas e a sequência de réplicas e tréplicas. E eu diria também, dentre outras, as recepções da obra de Gadamer por parte de Richard Rorty, Gianni Vattimo e Paul Ricoeur. Além do encontro com a desconstrução de Derrida, que eu também não abordo no livro, mas, como eu mesmo indico na nota introdutória do livro, eu pretendo tratar dessa relação dos dois, da hermenêutica e desconstrução, em outra ocasião, mas por isso mesmo, eu aproveito aqui a oportunidade desse nosso encontro
para fazer uma rápida observação. No que se refere a Derrida, aliás, esse outro grande leitor de Heidegger, é possível situar em vários dos seus textos toda uma argumentação crítica que ele dirige à hermenêutica, mais precisamente a uma atitude ou postura hermenêutica de pensamento. Mas, não obstante isso, também em algum momento de sua obra, em vários dos seus textos, é possível também perceber que Derrida reconhece que há uma relação mais complexa, mais complicada, inevitável mesmo, com a própria postura ou atitude hermenêutica. Apenas a título de exemplo, eu cito a seguinte passagem do próprio Derrida, retirada de um texto chamado La Vérité Blessante. É verdade que tem o gosto e o sentido do dever de interpretação, de decifração, de leitura, em suma, de hermenêutica. Não apenas na leitura de textos escritos nos livros, mas diante de tudo. Eu interrompo aqui a citação. Eu citei essa pequena passagem porque, no meu entender, o que Derrida diz aqui, nessa passagem, abre uma possível conexão com Gadamer. Derrida fala sobre o gosto e o sentido de um dever, o dever de hermenêutica, não apenas na leitura de textos escritos nos livros, mas ele diz diante de tudo, um dever de hermenêutica diante de tudo. Eu gostaria de chamar atenção para essa expressão diante de tudo, porque nessa expressão, é possível perceber um ponto, eu diria, de cruzamento entre Gadamer e Derrida. Não um ponto de igualdade, um ponto onde ali os dois autores estão falando a mesma coisa, mas um ponto de um cruzamento, de um encontro inevitável entre hermenêutica e desconstrução, entre uma postura hermenêutica e uma postura desconstrutiva de pensamento. E isso na medida em que, no seguinte sentido, bastante preciso, há uma implicação prática ou ético-política na leitura que esses dois autores, Gadamer e Derrida, cada um a seu modo, desenvolve sobre Heidegger. No texto de Derrida, essa expressão, diante de tudo, diz respeito a uma condição fundamental, precisamente a de estar diante de alguém, de si mesmo, de um texto, de uma expectativa, de um amanhã, de um passado, de um argumento, de um pensamento, de um fenômeno qualquer, do mundo, de um mundo, enfim, do que quer que seja, de tudo. Sempre nos encontramos diante de. Só a título de referência, para quem possa se interessar por essa discussão que o Derrida propõe, isso está presente em vários dos textos dele, mas se eu pudesse sugerir aqui um texto, onde ele toma isso como um tema por excelência de um texto inteiro, é um texto sobre Kafka, chamado Diante da Lei. Que é um texto sobre o próprio Kafka, que também se chama Diante da Lei. É um capítulo, uma pequena seção dentro do livro maior do Kafka chamado Processo. Tá, mas isso só a título de informação. O que interessa aqui é qual seria a conexão disso que eu acabei de falar que se pode fazer com Gadamer. Qual seria a conexão disso com Gadamer? É que essa... Aqui, a imagem sumina voltou. Tem problema, é um susto. É que essa condição fundamental, estar diante de, é, na verdade, o tempo todo levada em conta também por Gadamer. Ela é não apenas um dado inseparável da sua hermenêutica filosófica, eu diria isso, como também um traço determinante da sua diferença em relação a Heidegger.
Um exemplo disso, por excelência, é o conceito de compreensão em Gadamer. Ao contrário de Heidegger, Gadamer pensa a compreensão não como compreensão do ser, como em Heidegger, ele pensa a compreensão precisamente nos termos de um estar diante de, ou, como ele, Gadamer, diz, de um confronto, mais precisamente um confronto com a tradição. Eu faço a seguinte passagem, na página 120 do meu livro, eu cito o Gadamer exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: o confronto com a nossa tradição histórica é sempre, em verdade, um desafio crítico que tal tradição nos lança. E esse confronto não tem lugar no ofício do filólogo ou do historiador, nem nas instituições culturais burguesas, que pretendem a todo custo generalizar o saber histórico. Toda experiência é um confronto dessa natureza. Toda natureza é um confronto. Toda experiência é um confronto dessa natureza. Ah, eu gostaria, a propósito dessa passagem, destacar dois outros termos que aparecem nessa passagem, juntamente com o termo confronto. Dois termos que dizem respeito a essa condição fundamental, portanto, universal ou universalizável. Essa condição de um confronto com ou de um estar diante de uma tradição. O primeiro termo é exatamente tradição, que nós poderíamos dizer em Gadamer é entendida de uma forma muito ampla. O termo tradição, em Gadamer, né, a gente pode entender como dizendo respeito a tudo que nos chega através da linguagem e com o que, portanto, nós nos confrontamos. Nós recebemos tudo que nos chega e com o qual nós vivemos diante de, em confronto com. Tudo, eu enfatizo aqui, tudo o que nos chega, e não o que nos chega apenas no âmbito restrito, como o próprio Gadamer diz, no ofício do filólogo ou do historiador, nas instituições culturais burguesas, que pretende a todo custo generalizar o saber histórico. Esse é o primeiro termo que eu destaco. Tradição, entendida como tudo que chega, tudo que nos chega através da linguagem. O segundo termo, que eu gostaria de destacar, vem logo a seguir, o termo experiência. Gadamer diz: toda experiência é um confronto dessa natureza. Ou seja, toda experiência, para Gadamer, é um confronto com o que nos chega pela linguagem. Bom, a partir daqui, isso que a gente viu, nós podemos ir situando uma série de distinções que vão aparecendo em relação a Heidegger e que eu, ao longo do livro e em vários momentos do livro, vou marcando e comentando. Eu pego alguns desses pontos importantes, a meu ver, começando pelo próprio termo experiência. Para Gadamer, em contraste com Heidegger, o que é primeiro, o que é mais originário, portanto, o ambiente mesmo do pensamento, não é o sentido do ser, que acontece como um modo de ser no mundo, um modo de ser do Dasein. Como nós sabemos, da argumentação de Heidegger, esse ente que somos nós e que, em distinção a todos os outros entes, se caracteriza pela compreensão do ser. Mas o que é primeiro, que é mais originário em Gadamer, é a efetividade mesma da experiência, ou o que vem a dar no mesmo, a efetividade mesma do confronto com a tradição, do confronto com tudo que nos chega pela linguagem. E esse confronto, outra coisa não é do que o cerne, o traço mesmo de efetividade da vida histórica, em seu contínuo autodesdobramento. Numa palavra, o que é primeiro, o que é mais originário em Gadamer, é a efetividade da praxis, como lugar ou âmbito inalienável do pensamento.
Mas vamos ver como é que o próprio Gadamer coloca isso que eu acabei de dizer nas palavras dele. Eu cito Gadamer, eu tiro isso dessa citação do meu livro, na página 122, ele diz, Gadamer fala do saber acumulado pela experiência através da chamada praxis continuamente reunida por todo aquele que está vivendo, seja o médico, ou o religioso, o educador, o juiz, o soldado, o político, o comerciante, o operário, o funcionário de empresa privada, o funcionário público, não apenas na esfera profissional de todas essas pessoas, mas da mesma maneira, em toda a experiência privada e pessoal de cada uma delas, cresce permanentemente a experiência, erfaram o contínuo, a experiência como contínuo da experiência, não Erlebnis, como experiências pontuais, cresce permanentemente a experiência que o ser humano tem consigo mesmo e com os seus semelhantes. Fim da citação. É esse, portanto, para Gadamer, o lugar essencial, mais originário de habitação do ser humano. Lugar, como ele diz, em que cresce permanentemente a experiência que o ser humano tem consigo mesmo e com os seus semelhantes. Esse permanente fazer-se de uma vida em comum, ou em termos mais concretos, a efetividade das relações humanas em seu permanente devir, tal é a praxis, tal é o lugar ou âmbito de habitação, o âmbito mais originário de habitação do ser humano. E, novamente, estamos aqui o tempo inteiro tratando de diferenças de Gadamer, né? Pontos de distanciamento de Gadamer em relação a Heidegger. A gente pode notar aqui uma diferença fundamental em relação a Heidegger. No seu famoso texto, Carta sobre o Humanismo, Heidegger deixa claro que um pensamento que se volta para o agir, para a efetividade do agir, perde justamente o que há de mais essencial a ser pensado. Eu cito Heidegger, essa citação está também no meu livro, em Carta sobre o Humanismo, diz Heidegger, de há muito que ainda não se pensa com bastante decisão a essência do agir. Só se conhece o agir como produção de um efeito, cuja efetividade, Wirklichkeit, que a gente está vendo, é um termo-chave central para Gadamer, cuja efetividade se avalia por sua utilidade. A essência do agir, no entanto, está em consumar, quer dizer, conduzir uma coisa ao sumo, à plenitude de sua essência. Então, antes da utilidade, agir seria trabalhar sobre algo para levar esse algo à plenitude daquilo que ela é. É isso que o Heidegger está dizendo. Por isso, continua Heidegger, em sentido próprio, só pode ser consumado o que já é. Ora, o que é, antes de tudo, é o ser. O pensamento consuma a referência do ser à essência do homem. Fim da citação. A gente poderia acrescentar ao texto de Heidegger, esse finalzinho do texto do Heidegger, o seguinte: ele diz o que é, antes de tudo, é o ser. Ou mais especificamente, dentro do. Heidegger concordaria com isso, eu acho. O que é, antes de tudo, é a referência do ser à essência do homem. Dasein é a abertura, é a referência ao ser, está aberto ao ser. Agir, no sentido originário, tal como pensa Heidegger, agir seria consumar, levar ao sumo essa referência do ser à essência do homem. Nós poderíamos dizer, numa leitura gadameriana desse finalzinho do texto do Heidegger, numa leitura gadameriana de Heidegger, me parece perfeitamente possível dizer que essa afirmação de Heidegger, o que é, antes de tudo, é o ser, se transformaria em o que é, antes de tudo, é a praxis. O que é, antes de tudo, é o confronto ou estar diante de
tudo o que nos chega pela linguagem, incluindo, portanto, o confronto com a questão da referência do ser à essência do homem, tal como encontrada nos textos de Heidegger, nos textos sobre Heidegger, na tradição do pensamento heideggeriano. Bom, continuando, vale notar aqui outra importante distinção em relação a Heidegger, essa linguisticalidade, termo do próprio Gadamer, essa linguisticalidade da tradição, ou seja, o estar diante do tudo que nos chega pela linguagem, por meio da linguagem que nos atravessa, essa linguisticalidade, Sprachlichkeit, compreende necessariamente a coexistência com o outro, ou outros. Em outros termos, essa linguisticalidade é inseparável. Ela é o meio mesmo em que se processa o devir histórico de uma vida em comum, de uma vida com o outro, de um conviver. E isso faz, dentro dessa maneira de pensar, da linguisticalidade, é sempre já, significa sempre já o devir de uma vida em comum, do estar diante de tudo que nos chega, né, através da linguagem, e isso que se dá sempre numa comunidade, né, seja de ouvintes, interlocutores, leitores, autores, passados, presentes, coexistentes. Né. Isso faz com que toda relação a si pensada gadamerianamente, ela se dá não como uma relação ou uma referência ao ser, como na ideia de autenticidade do Dasein, ou seja, uma relação autêntica, própria com aquilo que o Dasein fundamentalmente, autenticamente, propriamente é, e Dasein é abertura ou relação ao ser, né? Mas em Gadamer, em contraste, toda relação a si é, ao mesmo tempo, sempre uma relação ao outro ou outros. Um retorno a si mesmo, diz Gadamer, estou citando ele, em sendo de outro modo. Ah, como eu digo, a propósito disso que eu acabei de falar, no meu livro, eu estou agora me citando aqui na página 170, eu continuo essa argumentação dizendo o seguinte: a abertura ao outro, condição enraizada na linguisticalidade do pertencimento à tradição, constitui em Gadamer a condição de possibilidade da autoformação dos indivíduos. E aqui se poderia perguntar, heideggerianamente, talvez pensando numa possível crítica heideggeriana endereçada a Gadamer, se essa diferença, se esse contraste em relação a Heidegger não seria devido a uma leitura equivocada, ou, na melhor das hipóteses, uma leitura que não acompanharia Heidegger em toda a radicalidade do seu pensamento. Uma leitura que não seria capaz de retroceder até o momento mais originário do que o da efetividade da praxis, de que fala Gadamer. Momento mais originário esse, em Heidegger, que diz respeito à relação do ser, ou do sentido do ser, ou do dar-se do ser, como Heidegger também diz, com a essência do homem. Mas, na verdade, eu pelo menos tento defender Gadamer dessa possível crítica de uma leitura fraca, esmaecida, não radical, ou talvez mesmo equivocada, né? Ou que fica pelo meio do caminho, de Heidegger. Na verdade, Gadamer abre um outro caminho. Um outro caminho, desde o início, ele já se desvia do caminho que se inicia em Heidegger com o projeto de uma ontologia fundamental.
Vamos se bem inserir tempo. Para Gadamer, não é preciso, aliás, não se deve, conceber a compreensão para que se faça justiça ao seu caráter primeiro, ao seu caráter mais originário. Não se deve pensar a compreensão como um momento, entre aspas, anterior ou, entre aspas, fora, primeiro, porque primeiro com relação à efetividade do processo autoformador da vida. Um saber conceitual, um saber geral, universal, que não se reconheça e não saiba aplicar-se à situação concreta, nos diz Gadamer, é um saber que permanece sem sentido e até, continua ele, ameaça obscurecer as exigências concretas que emanam de uma determinada situação. Fim da citação. Essa observação de Gadamer quanto a um obscurecimento, quanto a uma certa cegueira em relação às exigências concretas de uma determinada situação, ela se dirige para dois caminhos. Por um lado, ela se dirige a essa reticência, esse afastamento, essa crítica de Gadamer. Por um lado, ela se dirige ao metodologismo e às possibilidades de aplicação técnica perseguidos pelas ciências humanas, em detrimento do seu caráter interpretativo, dialógico, em detrimento, portanto, eu diria, da imanência do seu pertencimento à efetividade mesma da praxis. Aqui está toda a discussão do Gadamer com a hermenêutica clássica, com o projeto de Dilthey de erguer um método com rigor científico de aplicabilidade universal no campo das ciências humanas, como também toda uma discussão crítica da emergência da moderna ciência, né, a partir da física de Galileu, né, e do metodologismo e do positivismo científico. Eu não vou entrar em tudo isso nessa discussão aqui, mas eu vou apenas citar o Gadamer novamente. Eu faço essa citação na página 22 do meu livro. O Gadamer diz o seguinte, a propósito disso, dessa crítica a um metodologismo, vamos dizer assim, né, científico. O problema da modernidade, desculpe, o problema da nossa sociedade, diz Gadamer, é que o anseio por orientação e padrões normativos concede ao especialista uma autoridade exagerada. A sociedade moderna espera que ele, o especialista, forneça um substituto para as orientações morais e políticas do passado. Eu diria, para as orientações inseridas na praxis, no fazer-se diário e contínuo, né, e permanente da praxis, no autodesdobramento da praxis. Consequentemente, o conceito de praxis, continua Gadamer, desenvolvido nos últimos 2 séculos, é uma deformação terrível do que é prática realmente, do que é a prática realmente. Desculpe, do que a prática realmente é. Em todos os debates do último século, a prática foi entendida como ou a praxis, né, traduzido no português prática, a praxis foi entendida como aplicação da ciência em tarefas técnicas. Assim entendida, diz o Gadamer, ela degrada a razão prática no controle técnico. A razão prática própria, a imanência da praxis, se degrada na racionalidade técnica. Vou falar muita coisa aqui sobre a relação novamente dele com Heidegger. O Heidegger poderia dizer, olha, essa preocupação do Gadamer em preservar, em fazer uma defesa da racionalidade prática, da racionalidade própria à praxis, em distinção à racionalidade técnico-científica, não pensa radicalmente, né? Gadamer não estaria pensando isso que ele chama de praxis em detrimento ou racionalidade prática dentro da história da metafísica como história do esquecimento do ser e da identificação de todo o existente, né? Que desemboca na ciência, né? Isso seria um ponto de discussão entre os dois, mas o que o Gadamer está dizendo,
possível resposta gadameriana seria que um pensamento como o de Heidegger, que se propõe a traçar uma história da metafísica, padece, né, dessa cegueira, né, quando ou desse virar as costas às exigências concretas do aqui e agora de cada situação em que transcorre o autodesdobrar-se da praxis, né? Essa história da metafísica de Heidegger, ele não reconhece isso como inserida ela mesma no desdobramento de uma praxis, no desdobramento de tudo que nos chega ao nosso encontro através da linguagem, inclusive tudo que chegou através da linguagem ao próprio Heidegger, e que fez o próprio Heidegger começar a pensar, a escrever, entrar em discussão com os autores e formular o seu pensamento. Né? É precisamente esse processo, o Gadamer diria, que um saber, um pensamento como o do Heidegger desconsidera. Né? Isso para Gadamer traz sérias consequências. Mas eu estou falando de Gadamer e eu diria exatamente isso. Por outro lado, né, se por um lado Gadamer está criticando o metodologismo das ciências, essa reticência ou esse afastamento de Gadamer em relação a essa toda e qualquer forma de pensar que se mostra cego ou insensível ao aqui e agora das situações, né, essa observação se dirige também em direção ao pensamento, precisamente ao pensamento de Heidegger. Porque isso, talvez eu já tenha adiantado, Heidegger pretende, olhando para Heidegger gadamerianamente, né, Heidegger pretende ir além ou aquém da praxis, além ou aquém da distinção entre razão prática e razão instrumental. Certamente além do pensamento representacional, que põe diante dele, né, pela consciência, põe diante dele o objeto. Ou numa linguagem mais ampla de Heidegger, né, que pensa o ente, né, esse o pensamento representacional já seria um momento tardio de uma longa história da metafísica que pensa o ente e progressivamente, cada vez mais, esquece o ser, né, ou o sentido do ser. Que não sendo o ser doente, por não ser o ser doente, né, isso é precisamente o que a metafísica não pensa, né, e que a idade da tecnociência seria o ápice desse não esquecimento. Como é que o Gadamer vê isso? Para Gadamer, essa postura heideggeriana, esse é um termo que o Heidegger usa, mostra-se como sem sentido, um contrassenso sem sentido. Um contrassenso, já que, como ele diz, o pensamento é sempre pensamento de algo. Pensar é sempre pensar alguma coisa, algo. Um contrassenso, portanto, que obscurece as exigências concretas das situações, ou a gente poderia também dizer, das situações das intermináveis modalidades em que se processa o estar diante de, ao longo da praxis. Como eu cito o Gadamer novamente, a teoria de Heidegger sobre a superação da metafísica, que desemboca no esquecimento total do ser durante a era tecnológica, passa ao largo da permanente resistência e tenacidade das unidades da vida, das unidades de praxis, que continuam existindo nos pequenos e nos grandes grupos da coexistência interhumana. Fim da citação. Aqui estaria assim, um núcleo de discussão quanto do ponto de vista do Gadamer, das sérias consequências que podem levar, isso não só em Heidegger, né, mas o Gadamer certamente ampliaria essa crítica para toda a ciência e teoria social e ciência social, e para todas as humanidades que perseguem o ideal de método científico.
né, de aplicação metodológica da ciência. Né? Só para terminar, talvez uma maneira de sintetizar um pouco tudo isso que foi dito muito rapidamente, eu queria me autocitar na minha página 183, eu digo o seguinte, acho que caberia como uma boa maneira de terminar um pouco, fechar um pouco essa minha apresentação. Na página 182 para 183, eu digo o seguinte: sobre o modo com que Gadamer relaciona hermenêutica e filosofia prática. Hermenêutica é filosofia, e enquanto filosofia, filosofia prática. A pergunta com que mais imediatamente nos deparamos é a seguinte: como a interpretação de textos, matéria por excelência da sua hermenêutica filosófica, pode efetivamente produzir qualquer impacto ou transformação no mundo social? Essa é um pouco a objeção de um Habermas, por exemplo. Enquanto a pergunta for formulada nesses termos, não encontraremos nenhuma resposta. Isso porque a praxis não é algo dado, passível de objetivação por meio de alguma investigação metodológica. No livro, eu coloco também isso uma resposta a Heidegger. A praxis não é passível de uma caracterização como ser simplesmente dado. Né? A praxis não é da ordem do ser simplesmente dado doente, não é algo posto pela que possa ser objetivado pela consciência representativa. Ao contrário, como processo histórico autoformador, ela, a praxis, já se pôs sempre em marcha e segue no desdobramento de sua radical anterioridade, não se deixando esquadrinhar por nenhum método científico ou qualquer projeto de razão autossuficiente. A sua racionalidade diz respeito ao vínculo efetivo, sempre já prévio, com o outro. Na praxis, portanto, o que se encontra em jogo é uma questão de responsabilidade. Responsabilidade no sentido de um cuidar permanente, um cuidar permanente compartilhado com os outros do âmbito em que se desdobra a experiência histórica. Não se trata, portanto, de conhecimento especializado, mas sim de responsabilidade nesse sentido, que eu acabei de falar. Em outras palavras, nenhuma teoria pode substituir a responsabilidade moral de continuadamente ter que se tomar decisões e agir. Imersos que estamos no alto desdobramento da condição fundamental de uma existência em comum. É desse modo que o engajar-se na praxis diz respeito, ou deveria dizer respeito, a um permanente cultivo do ser com o outro. Essa é a verdade primeira e última que Gadamer não deixa de enfatizar. Encontramos-nos, desde sempre, em um âmbito de mutualidade, compartilhado por todos na linguagem. Âmbito a partir do qual todas as manifestações da vida histórica, incluindo a própria filosofia e suas questões fundamentais, são possíveis. Gente, é isso. Com isso, encerro aqui a minha rápida apresentação. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Paulo César Duque Estrada. Foi realmente um momento de grande aprendizado. A gente tem realmente o privilégio de poder te ouvir sobre o livro que está em lançamento agora, né? E que eu, desde já, recomendo muito a todos e todas que comprem, né? E leiam o livro. Né? Eu vinha falando com o professor agora há pouco antes do início, né? E digo agora publicamente, manifesto, né, publicamente, que desde que eu li o livro, né, o professor Marcelo, né, grande amigo e colega, né, com quem a gente vem organizando os encontros do Subjetividade e Cultura, Cultura e Subjetividade, foi ele quem me falou do livro e imediatamente depois
já ao receber o livro eu li e tenho comigo, né, que esse livro ele tem uma grande importância para nós, acho que não só no Brasil, né, eu sinto realmente bastante a falta, sentia a falta, né, antes de ler o teu livro, ah, primeiro de um livro que trata que trata de Gadamer, ah, retirando Gadamer de uma espécie de leitura obscura entre Gadamer e, digamos assim, uma certa tradição já no Brasil que o absorveu na hermenêutica jurídica sem clareza e sem um verdadeiro entendimento das suas diferenças, especialmente com Heidegger. Então, eu penso que esse livro ele realmente tem um papel fundamental de esclarecimento. Ele ocupa um lugar para nós muito importante de uma, como o senhor falou, né, uma atitude, uma postura, né, de como ler Gadamer né, de como nos confrontarmos também com o pensamento de Gadamer, especialmente nas suas relações com a fenomenologia, com aquilo que fica, mas aquilo que ele também, digamos assim, abandona, em especial a, em relação a Heidegger e o pensamento da ontologia fundamental, e mesmo o Heidegger depois da virada. Então, Gadamer se confronta com isso, né, ao longo da obra dele, mas nem sempre a gente vê textos sistemáticos ou de uma abordagem de posição em relação a isso, e eu realmente penso, lendo o teu livro, que ele passa a ocupar, pelo menos para mim, será, a partir de agora, sempre, e já venho fazendo isso com os meus alunos, uma recomendação de leitura realmente para quem, seja para aquele aluno que pela primeira vez vai ler sobre Husserl, Heidegger e Gadamer, seja para aquele que já tem um certo conhecimento. Nós temos outros aqui, professores, colegas, queridos amigos, que estão aqui, né? O professor Itamar, o professor Gustavo Silvano, que, aliás, pelo que entendi do prefácio do livro, contribuiu, né, para a tradução do texto, que originalmente era em inglês, né? Então, muito prazer, né, professor Gustavo, que bom que tu estás conosco também, todos os colegas que estão aqui. E queria dizer primeiro essa palavra, né, de como esse livro realmente me impactou positivamente e é daqueles encontros, vamos dizer assim, daquela sintonia, eu estava falando com o professor Paulo antes disso, porque justamente eu vinha fazendo uma leitura de Gadamer com os meus alunos de iniciação científica, especialmente buscando ali a leitura que Gadamer faz sobre o problema da técnica e como ele se distancia de Heidegger em diversos aspectos. Então, poder, a essa altura, um ano depois, encontrar o teu texto, lê-lo, professor Paulo, para mim assim um verdadeiro presente, né? É uma alegria muito grande e escutá-lo aqui foi assim, foi muito bom, foi realmente um aprendizado, um momento que talvez a gente possa partilhar com outros colegas depois com a disponibilização do vídeo. Então, realmente foi um momento muito, muito bom para todos nós, né? Eu tinha separado justamente o trecho ao final, né, do volume, né, do livro, do ponto 6, né, que era uma forma de dizer ao final uma frase para provocar todos, né, aqui a lerem o teu livro. Quer dizer, para chegar aqui, a gente precisa passar pelo caminho que o professor Paulo constrói e que ele aqui generosamente fez de maneira muito esclarecedora, né, de maneira sintética, e permitiu que a gente pudesse chegar nessa passagem final. Então, obviamente, eu não vou ler essa passagem, professor, mas antes de passar a palavra para os colegas que talvez tenham questões também, eu queria te fazer uma pergunta sobre o momento em que Gadamer em que momento ele se distancia, vamos dizer assim, ou ele expressa com mais exatidão a distância dele em relação a Heidegger, porque se a gente lê Verdade e Método, né, evidentemente ali a proposta de uma hermenêutica filosófica já não é uma fenomenologia, é uma hermenêutica filosófica, enfim, já há toda uma conceitualidade, a gente já pode perceber isso ao ler o livro, evidentemente, mas é ainda mais forte quando a gente lê o prefácio, o segundo prefácio, o prefácio da segunda edição, que vem anos depois, mais ou menos num período em que Gadamer também tem as suas conferências, já debates com diversos autores
que vão fazendo também críticas, né, à verdade de método. Ele vai respondendo, que é o verdade, depois das obras completas, verdade de método 2, né? Mas no segundo prefácio, né, ele faz um comentário que eu vou até ler esse trecho para fazer a minha pergunta, que vem muito em sintonia, muito vamos dizer assim, em convergência com o que tu trouxeste sobre essa espécie de cegueira, né, quanto ao aqui e agora, e poderia ser perfeitamente, portanto, uma crítica a Heidegger, não só em relação à questão da técnica, e como Heidegger lê a questão da técnica, mas há diversas outras questões que vão emergindo a partir da virada em Heidegger, né? E ele diz, né, aqui em certo ponto, né, defendendo-se já de algumas leituras possivelmente já vinham fazendo em relação a ele. Logo aqui no segundo prefácio ele diz algo, né, sobre a compreensão, né, não é só a apropriação da tradição, o reconhecimento, né, Heidegger foi o primeiro, pá, mas mesmo Heidegger, como diversos dos meus críticos, poderia carecer aqui da radicalidade extrema no tirar consequências. O que significa o fim da metafísica enquanto ciência? O que significa se eu finalizar em ciência? Se a ciência se elevar à tecnocracia total e com isso cobrir o céu com a noite do mundo, ele usa entre aspas, né? Do esquecimento do ser, entre aspas, também, então referências, evidentemente, a Heidegger, né? O niilismo predito por Nietzsche pode-se então ficar olhando atrás do último rebrilho do sol que se pôs, rebrilho que se projeta no céu noturno, em vez de voltar-se e procurar olhar para as primeiras cintilações do seu retorno. Quer dizer, nisso tudo, parece que a unilateralidade do universalismo hermenêutico tem para si a verdade do corretivo. Ele esclarece o ponto de vista moderno do fazer, do gerar, do construir, sobre pressupostos necessários, sobre os quais ele próprio se encontra. Isso delimita especialmente a posição do filósofo no mundo moderno. Mesmo que ele seja convocado a tirar sempre as consequências radicais de tudo, ainda assim, o papel de profeta, de admoestador, de pregador, ou também somente daquele que sabe melhor que todos, não lhe cai bem. De que o homem precisa não é somente colocar de modo infalível as últimas questões, mas precisa igualmente do sentido para o factível, o possível, o correto aqui e agora. Primeiramente, penso que aquele que filosofa tem de ter consciência da tensão entre as suas próprias pretensões e a realidade na qual ele está. Evidentemente, ele está aqui respondendo, né, a críticas da época. Né? A gente sabe que o De Valles foi talvez o primeiro, né, a ter lido o texto, enfim, mas a gente sabe de outras críticas que aconteceram quando ele já estava preparando essa resposta. Mas eu leio numa espécie de eco aquilo que estavas trazendo, professor, sobre essa resposta possível, sim, de Gadamer a Heidegger, né? E talvez não devamos mais deixar na obscuridade as diferenças. Não, acho que é importante. O teu livro ele tem uma importância muito grande aqui de nos abrir os olhos, vamos dizer assim, para essas diferenças, para a posição que Gadamer ocupa nisso, para o modo como ele também respondeu a essas críticas. E a minha pergunta, então, seria a seguinte: será que ele vai, já em Verdade e Método, né, não, quando publica a primeira edição, ele já tinha essa consciência, ou ele vai, a partir desses textos que tu citas no livro, né, que são de uma continuidade, ele vai adquirindo mais e mais consciência, vamos dizer assim, dessas diferenças e do distanciamento necessário em relação a Heidegger. Essa é uma questão mais geral, né, mas gostaria muito de escutar, e depois, claro, a gente pode evidentemente abrir, conforme a tua disponibilidade também, um espaço para mais questões. Fábio, é interessante você colocar essa questão, porque quando esse texto, na verdade, ele tem já uma longa história, né? O cerne desse texto, na verdade, foi a minha tese de doutorado, tem muito tempo, e ele ficou ali latente durante muito tempo. O professor Gustavo Silvano teve a gentileza enorme de verter para o português. Eu retrabalhei o texto anos depois, mas basicamente o meu enfoque permaneceu exatamente o mesmo. Eu achei interessante isso, como não se mudou, mas no início, uma das grandes motivações é porque nada disso estava muito claro, nem da boca da pena da escrita do próprio Gadamer.
Quer dizer, muitas vezes o Gadamer aparecia como defensor de Heidegger, né? Quer dizer, às vezes ele sofria críticas e sofria críticas como um heideggeriano, então ele precisava, antes de mais nada, defender o Heidegger, né? E eu cheguei a conversar isso com alguns professores, isso podia, porque foi o mestre dele, era uma coisa pessoal, eu não pegava bem falar, fazer crítica, então, mas isso nunca me convenceu muito, e isso me deixava muito inquieto. Além do que, na época que eu comecei a ler Gadamer mais seriamente, no Brasil, a, a recepção de Heidegger já era bem considerável, muita gente boa trabalhando com Heidegger, e não havia espaço para você assim adiantar uma proposta de ler alguns textos de Gadamer e de abrir um espaço ao sol do Gadamer. Então, isso mudou muito, mas e o que era interessante é que eu não via no próprio Gadamer. Eu chego a colocar, acho que num outro artigo, não me lembro mais se eu chego a repetir isso no livro, que eu não sei te dizer exatamente quando, mas com certeza é ao longo de várias críticas que ele recebe que eu acho que ele começa a ter que se ver e se distanciar e se posicionar mais claramente, talvez para ele mesmo, não sei, né? Mas com certeza são textos posteriores que ele começa a engraçado, quando ele começa a fazer a defesa dele, ele começa então a ter que se diferenciar do Heidegger. Isso é muito claro na discussão que ele tem com Derrida. Depois que eu li o Gadamer, eu saí um pouco do Gadamer, eu entrei muito, muito intensamente no universo do Derrida, mas o que eu notei, e depois eu entrei em contato de novo com um encontro mais ou menos que começou e não acabou, né? Ficou pelo caminho do Derrida com Gadamer, mas eu notei ali que como ele tentando responder às críticas que o Derrida fazia a ele começa então a se diferenciar e fazer críticas ao background heideggeriano que ele tinha. Isso é bem interessante. Assim, eu não acho que o Gadamer tenha feito esse movimento que eu tentei extrair, meio que a forceps, né? Realmente você tem razão. Você lê Verdade e Método inteiro, o primeiro, você não vê isso, né? E o segundo você começa a ver de fato, mas é sempre en passant, são sempre comentários, nunca é um texto, por exemplo, em que ele se propõe uma discussão, como o próprio Heidegger fez com Husserl, né? Que vai mostrando as diferenças e vai se diferenciando do Husserl. Isso você realmente não vê no Gadamer. Mas foi isso mesmo que assim, o pontapé inicial para mim foi isso. Assim, como eu não vi lugar nenhum, nem no próprio Gadamer, eu sabia que era importante assim, fazer justiça ao próprio Gadamer, eu sabia que era importante trazer à luz essas diferenças, né? Mas eu acho que eu só posso dizer isso. Eu também eu não saberia te responder a partir de que momento, mas com certeza é a partir da. Eu acho que foi o Bubner, que eu acho que uma vez fez um comentário. É o seguinte, ficou mais ou menos assim. Gadamer é um autor que escreveu um bom livro e que começou a ficar famoso a partir das críticas que ele começou a receber. Ele começou a responder, então as coisas foram começando a ficar mais claras, né? E eu acho que é um pouco isso. Mas, de fato, eu acho que até hoje é raro encontrar um trabalho, eu vejo isso já depois de alguns anos, eu não vejo. Geralmente tem gadamerianos, né, que ficam assim, ou heideggerianos, né, e não é difícil um trabalho que tente trazer à luz esses traços de diferença. Obrigado, professor. Quem sabe a gente, nós temos pelo menos o professor Itamar, está escrito, o professor Rafael, depois também o Marcelo, né? Então, quem sabe a gente faz uma rodada de questões, vai depender um pouco das questões, né? Vou passar a palavra para o professor Itamar, então, e aí, a depender, a gente pode eventualmente Uhum. fazer por uma rodada, né? Professor Itamar. Mais uma vez, parabéns, Paulo, Obrigado. pelo belíssimo livro. Eu pude pedir o teu livro, eu recebi, mas não tive tempo ainda. Eu apenas comecei a ler, não fui muito adiante. Eu vou ter que fazer isso, ainda mais porque teria muitas coisas a te perguntar, mas só fazer uma pergunta assim bem direta, pensando em diferentes recepções
de Gadamer, né? Assim como é o caso de Heidegger e Derrida. Aqui na PUC, como você sabe, nós temos uma grande tradição da recepção de Heidegger pelo professor Ernildo Stein, e temos um colega que foi aluno do Gadamer, que é o Hans-Georg Flickinger, que tem outra leitura também diferenciada. O Fábio conhece bem isso, porque ontem mesmo nós tivemos um evento de homenagem a esses dois professores que tanto contribuíram para essas discussões. E eu sei que na tua leitura, pela e interação com o Jacques Taminion, tu terias alguma proximidade com a leitura que o professor Richard Bernstein, né, o Dick Bernstein, faz dessa questão toda. Ele valorizou muito para a questão da praxis, sobretudo. Eu acho que, pelo menos em língua inglesa, foi dos primeiros a fazer isso, né, a trazer a questão da techne em contraposição à praxis, ao contrário do que o Finberg, né, o Andrew Finberg, que agora continua com essa leitura de Heidegger e Marcuse para a filosofia da tecnologia. Mas a gente sabe que tem a recepção francesa também, não é? E que tu deves ter conhecido, a Marlene Zarradet. Ela teve 2 vezes no Rio de Janeiro, teve aqui em Porto Alegre, e eu depois fui encontrá-la lá em Montpellier, e ela publicou 2 livros em francês, Gadamer, não, um sobre Gadamer e Heidegger, outro sobre a verdade e método. E só para assim resumir um problema que eu vejo aí nessas diferentes leituras, como você assinalou também na sua apresentação, e eu imagino que faz parte do que você se procura destrinchar no teu livro, é que tem uma questão para a leitura de Hegel, não é? Em Heidegger e a Gadamer, não é? Eu acho que o Robert Dostal, né, do Cambridge Companion, não é? Ele salienta isso. E talvez na leitura que o Derrida fez, ficou parecendo que era a tentativa era ou jogava para o lado da metafísica da presença ou de uma leitura nietzschiana. E, nesse sentido, eu pessoalmente, eu concordo com a Marlene Zarradet de dizer que não é nenhuma coisa nem outra. O Gadamer não se aceitaria ser classificado de uma maneira ou de outra. E aí eu queria ouvir tua resposta. Se, na tua concepção, a questão da historicidade, por exemplo, se você toma a Hegel como um parâmetro, como faz o Dostal, fica parecendo que o sentido da dialética, que é resgatada pela praxis, em Gadamer, é justamente para resgatar algo do logos que no Heidegger ficaria muito suscetível de ser percebido como ainda metafísica da presença, como o próprio Derrida o caracterizou. E aí, pela questão da técnica, isso ficaria mais claro ainda, né, nessa a demonização, digamos assim, da techne, sobretudo a partir da modernidade. Então, eu te faço isso como pergunta para ver se você acharia, primeiro, se você concorda com essa leitura do Dostal, de que a diferente apropriação de Hegel em Heidegger e Gadamer ajuda a entender os seus pontos de digamos assim, de convergência, assim como a maneira como, na recepção francesa, seria justamente dizer que aconteceu o debate, mas somente isso, porque não é como o Bernstein começa aquele artigo dele conhecido, né, muito famoso, dizendo que, embora pouco se pode extrair desse debate, ou se questionar o que haveria entre esses dois pensadores, sabemos que aconteceu apenas isso, entre a Derrida e Gadamer. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. A gente faz uma Professor, rodada, Fábio, e aí pois é, o que que tu, como tu achas melhor, professor?
Pode Que ser seria o uma. quê? Seria 4, Passar para. 5? Eu Tem uma vou, eu questão do vou, tempo eu também, né? vou. De repente passo a palavra ao Rafael, então. Rafael. É, que às vezes você pode, uma resposta pode servir para outra, né? A gente faz um. Isso, é. Tá. Bom, Rafael, pode formular no microfone mesmo. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Paulo César, pela apresentação, que foi muito esclarecedora e muito rica. Eu confesso que eu teria muitas perguntas a fazer, porque eu fiz o meu mestrado sobre o debate Gadamer-Habermas na USP, e agora estou fazendo doutorado sobre o debate Gadamer-Derrida em Nanterre. Então, gostaria muito de prolongar esse diálogo em outras circunstâncias, mas para permitir também que a rodada se dê de maneira mais tranquila, eu teria duas perguntas a fazer. A primeira diz respeito à relação do Gadamer com o Heidegger, né? Porque naquele texto de autoapresentação que abre o volume complementar à Verdade e Método, e eu acho que em outros lugares também, ele diz que um dos esforços da filosofia dele, da filosofia hermenêutica dele, foi abrir uma trilha para o Heidegger tardio. E, como o senhor destacou muito bem, né, ele foi muito criticado por não acompanhar precisamente a radicalidade da Kehre e da virada, da viragem no Heidegger e da superação da metafísica. O próprio Gadamer antecipa essa crítica e diz, bom, acho que dá para seguir esse caminho sem abrir mão do vocabulário, ele não concorda com a vinculação de certas palavras, certos termos e conceitos filosóficos, necessariamente com essa leitura metafísica, né? Mas fica uma questão porque me parece ser precisamente esse Heidegger que ele critica mais. E em alguns momentos tem a impressão de que ele teria mais proximidade, paradoxalmente, com o primeiro Heidegger, o Heidegger da ontologia da facticidade, e não com esse Heidegger tardio. Então, eu queria, se o senhor puder esclarecer esse imbróglio, para mim, me ajudaria muito. E a segunda questão diz respeito ao Russell. E aí, pegando carona na fala do professor Nitamar, o próprio Dostal publicou, acho que uns 3 anos atrás, um livro sobre Gadamer entre dialética e fenomenologia, né? Eu tive a possibilidade de resenhar esse livro, e ele continua vendo o Gadamer muito ligado à tradição fenomenológica, né? Isso a partir de uma leitura intermediada pelo Thomas Eborn, mas também, né, enfim, reconstruindo diversos textos do próprio Gadamer, né? E a questão que me fica é a seguinte: o que pode restar de fenomenologia no Gadamer se há, como o senhor muito bem destacou, uma atribuição de um caráter originário, não à imediaticidade, não à manifestação, não ao parecer do fenômeno, mas antes à compreensão mediada, né? Me parece que, para retomar uma expressão do meu orientador, o Christian Berner, me parece que se trata muito mais do desvio do sentido do que de ir direto às coisas mesmas. Então, enfim, a pergunta que fica também mais uma vez, um imbróglio que, se o senhor puder desatar para mim, ajudaria muito. Como compatibilizar essa permanência fenomenológica, né, com o caráter primeiro e originário da linguagem enquanto mediação. E só um último comentário curto, que eu acho que pode servir de provocação também, com relação ao debate com o Derrida, e o professor Nitamar puxou esse fio também, né? Talvez a recepção francesa tenha sido muito prejudicada pelo fato de que só, salvo engano, nos anos 90, o Verdade e Método foi publicado integralmente, né? A primeira tradução para o francês foi sem a primeira parte, uma parte da segunda parte também. Então, talvez aquele projeto não possa ter sido bem compreendido. O próprio Ricoeur se arrepende muito disso, escreve em cartas, enfim, finalmente, de maneira muito aliviada, comunica ao Gadamer que finalmente o livro foi publicado integralmente, enfim. Mas isso fica também como uma questão para se pensar em, talvez, em outra ocasião. Desculpa por ter me alongado muito e muito obrigado, professor. São essas duas, Rafael? O Se o senhor deixar eu fazer Fábio, mais, eu não desculpa. paro. Não, Fábio, são essas duas? Não tem Isso, mais? Paulo. Acho que, Tá, acho que tá. a gente continua depois daí. Olha, diante dessas perguntas que eu não serei capaz de responder, evidentemente, pela riqueza conceitual e de autores e de referências, né, vários argumentos e leituras de Gadamer e de Heidegger. Mas, primeiro, eu queria colocar uma enorme satisfação que eu estou tendo aqui, porque eu confesso que quando me decidi em publicar esse livro,
eu me perguntei se já não era tarde demais. Assim, talvez é uma discussão que passou. Quem sabe, olha para o mundo de hoje, será que ainda tem discussão em falar em hermenêutica, em russo, em fenomenologia? Talvez não dê mais tempo. Né? Mas eu acho talvez que justamente por isso, pelos tempos de hoje, eu acho que toda essa discussão, não só de Gadamer, fenomenológica, tá, e Russell, e tal, eu acho que, quem sabe, né, uma nova atualidade dessas questões, né, começa novamente a raiar. Né? Então, de qualquer maneira, acho que seria importante eu falar um pouco para tentar dizer por que eu posso comentar alguma coisa, mas não posso responder essas perguntas, é pela minha própria trajetória. Eu comecei a ler o Gadamer a partir do Paul Ricoeur. Né? E meu interesse na leitura do Paul Ricoeur foi o Paul Ricoeur leitor de Heidegger. Né? Então, de alguma forma, já tinha aí também uma preocupação semelhante em como ler o Heidegger com um olhar para questões epistemológicas, sim, mas com reflexos éticos, né, ou implicações práticas. Depois de muito ler o Ricoeur, o mestrado foi Ricoeur, foi uma experiência maravilhosa a minha entrada nos textos do Ricoeur. Eu comecei a me afastar do Paul Ricoeur, por talvez injustamente, não sei, talvez tenha cometido uma injustiça, mas na minha avaliação, a obra do Ricoeur padecia de um excessivo metodologismo. Quer dizer, o pensamento do Ricoeur é tão mediado por métodos e por análises epistemológicas de campos de validade, de métodos, que quando você quer chegar lá onde você quer chegar, você já perdeu de vista qual era a questão. Né? Onde é que eu estava situado na prática para poder, porque eu vou estudar psicanálise, vou estudar teologia, vou estudar linguística, vou estudar quando eu estou preparado, aí vem o Ricoeur com mais um livro enorme sobre metáfora e tal. Então eu achei o excessivo metodologismo do Ricoeur, me sentindo um pouco mal, porque eu aprendi muito com o Ricoeur, mas eu achei que talvez, com uma certa injustiça, eu encontrei o Gadamer e fiquei encantado. Né? Ali no Gadamer tinha um contato com a vida, ali com a praxis. Né? No Gadamer a gente tinha ali o mundo da oratória, né? A vida vindo até o leitor, o receptor. Né? E, novamente, Gadamer, leitor de Heidegger, me parecia que dava mais pé. Né? Assim, ver implicações práticas a partir de um fundo heideggeriano, mas que era muito mais do que isso. Eu faço uma nota de pé de página um pouco longa sobre, no meu entender, uma leitura equivocada que eu acho do Ricoeur em relação ao Gadamer, pelo menos o Ricoeur dali da época do conflito das interpretações e tal. O Rafael se refrescar, que eu nem conheço, talvez o Ricoeur tenha feito uma autocrítica, não sei, mas o Ricoeur daquela época era um Ricoeur que dizia, olha, o Gadamer tem a sua importância de descer até o fundo ontológico, a importância dele é que ele começa então a fazer uma discussão com as ciências humanas, mas ele fica no meio do caminho. Ele não é capaz de entrar no momento epistemológico, né, para dar conta do campo de validade de cada uma das ciências humanas. Mas não é isso que o Gadamer quis. O Gadamer jamais quereria fazer uma coisa dessas, né, de fazer uma discussão epistemológica, entre ficar no nível epistemológico. E eu achei que ali que o Ricoeur tinha uma avaliação equivocada do Gadamer. Né? O retorno à praxis não pode passar por uma discussão sobre validade, pelo menos do Gadamer. Né? Bom, e dessa discussão toda, após um tempo, eu encontrei o Derrida a partir do Gadamer. Essa foi minha entrada no Derrida. Eu me interessei pelo Derrida a partir do Gadamer. E não tanto pela discussão entre os dois, que é muito pobre, né? Mas pelas discussões de um outro leitor de Heidegger, com uma série de críticas ao Heidegger, mas fazendo justiça ao Heidegger da maneira dele, né? E que eu mesmo comecei, tanto que o meu olhar para o Gadamer, né? O olhar que eu comecei a ter para as diferenças com relação ao Heidegger, talvez eu não tivesse se eu não tivesse lido Derrida. Isso aqui só para dar um pouco assim, situar um pouco
como foi essa minha escrita sobre Gadamer, né? Esse meu interesse, assim, o Derrida me ajudou muito a ter um olhar, né? Não para os campos de convergência, mas para os campos de, não de divergência, mas para os campos de diferença que fazem a singularidade dos autores, né? A singularidade das formas de pensamento. Por essa razão, Mitamar, na minha história de particular, né, das minhas leituras, eu não me ative muito, e acho que isso sempre dá tempo da gente, né? Ainda há tempo de fazer isso. Eu não me ative muito à tradição de comentadores de Gadamer, né? E de comentadores, alguns, por exemplo, o Dostel, né? Eu não conheço muito, então não poderia entrar nessa discussão que ele propõe. Conheço bem o Bernstein, eu estive lá na New School. Aliás, foi um pouco depois, você tinha ido, acho que um pouco antes e tal, e conversei com o Bernstein, tive a oportunidade de conversar com ele sobre o meu projeto de ler Gadamer e Derrida. Mas sobre as questões, claro que tem muito interesse a partir das críticas que o Derrida levanta ao Gadamer sobre um braço nietzschiano francês, né? Ou a questão da metafísica da presença, né? É interessante que eu não sei, para quem conhece a discussão do Gadamer com o Derrida, isso é muito curioso. Uma das coisas que me encantam no Gadamer é que você entra e diz assim, olha, não pode, é sim ou é não, ele é isso ou ele é aquilo. O Gadamer ele é, a hermenêutica dele é impossível de ser entendida fora da fenomenologia. Ele tem algo de Russell cada vez que ele se separa do Russell vai para o Heidegger. Ele tem algo de Dilthey cada vez que ele critica o Dilthey no Heidegger. Eu tento mostrar isso um pouco no livro. Resposta a Heidegger a partir de Dilthey. Resposta a Dilthey a partir de Heidegger. O Gadamer tem isso. É um filósofo da conversa, do outro, da discussão. Não tem, e no final das contas, quem tem razão. Né? Isso o Gadamer vai frustrar completamente quem. Mas foi a partir dessa discussão do Gadamer e Derrida que eu percebi uma coisa curiosa. O Gadamer se coloca na discussão com Derrida como defensor de Heidegger, quando, na verdade, sempre me pareceu que o Derrida é muito mais... Ele tem uma afinidade maior com Heidegger do que o próprio Derrida, do que o próprio Gadamer. Isso é curioso, né? Então, às vezes, o Gadamer responde ao Heidegger como se ele estivesse fazendo uma crítica ao próprio pano de fundo dele, heideggeriano e tal. Ele mantém um pouco isso, né? Ele mantém um pouco uma defesa das raízes heideggerianas do pensamento dele. E nesse ponto eu acho, e é curioso isso, não sei se vocês repararam que quem acompanha um pouco isso, o Gadamer não para de escrever depois que ele encontra o Derrida. O Derrida até nem responde, né? Mas depois desse encontro, há vários textos do Gadamer falando sobre o Derrida. Acho até que o Derrida, engraçado, isso aí seria um projeto futuro. Né? Na minha avaliação, depois que o Gadamer morreu, o Derrida, padecido de um certo sentimento de culpa, escreveu Bélier, não sei se vocês conhecem, né? Que é um texto sobre ele. Ele abre o texto, uma epígrafe falando: todos conhecem a minha profunda admiração por Gadamer. Mas em vida ele nunca discutiu com Gadamer. Né? Mas, enfim, isso seria um interessante projeto aí de escrita. Mas eu acho que, por exemplo, o Gadamer, em alguns aspectos, o Rafael tocou bem nisso, ele é muito mais distante do que o Heidegger, do que o próprio Derrida. Né? E é curioso isso. Ele fala: uma das minhas tentativas foi dar sentido ao que o Heidegger quis dizer, né, com uma outra linguagem e tal. Eu acho que, não sei porquê, aí acho que transcende o plano filosófico, acho que tem algo também aí meio de psicanalítico envolvido, de relação ou com o pai ou com o mestre, mesmo que o Gadamer tenha morrido com mais de 100 anos de idade, né? Há uma certa reverência, não sei se isso é também uma atmosfera do tempo, não sei, né? Mas quando ele fala que um dos meus caminhos, aliás, é o que eu tento fazer no livro. Quando eu pego uma frase dessa do Gadamer, dos meus caminhos foi dar sentido ao que o Heidegger quis dizer, não sei o quê, eu tenho que mostrar.
O que, na verdade, o Gadamer fez foi se afastar do Heidegger, né, abrindo um outro caminho. Não foi dar sentido. Quando ele dá sentido, ele está, direto ou indiretamente, se afastando, mostrando uma reticência, não admitindo seguir junto com Heidegger, em hipótese alguma. Isso fica realmente mais claro nos textos tardios, né, quando o Gadamer começa a fazer algumas referências ao Heidegger de uma maneira mais distanciada. Quando eu terminei a minha, a minha tese, eu mandei uma carta para o Gadamer. E ele gostou muito, gostou, mas ele falou assim, mas às vezes ele fala assim, mas isso é uma injustiça com Heidegger. Não é uma injustiça com Heidegger dizer que ele... Eu reconheço que eu forço um pouco a barra, reconheço isso. Mas eu reconheço ao mesmo tempo que eu não estou fazendo uma injustiça com Gadamer. Eu acho que eu estou assim mostrando alguma coisa que o próprio Gadamer não mostrou. Não acho... Alguém pode me mostrar que não, e tal, mas não acho que o Gadamer... Não acho nenhuma arbitrariedade, né, dizer que o Gadamer seguiu outro caminho. E talvez, se ele fosse um pouco mais incisivo nas diferenças dele com relação a Heidegger, a hermenêutica filosófica teria hoje um espaço maior no cenário do pensamento contemporâneo. Então, Nitamar, a gente pode... Isso seria motivo para muitas conversas. Nossa, bom, tem a questão do Hegel, você conhece, com certeza, ele tem um livro sobre o Hegel, né? Eu conheço a tradução inglesa, Hegel Studies, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, né? E tem um capítulo sobre a leitura que o Heidegger faz do Hegel, e ele faz uma crítica ali, né? Ele diz que o Heidegger é mais hegeliano que o próprio Hegel, né? Quer dizer, na história da metafísica do Heidegger existe ali né? Existe ali uma dialética mais potente do que a da própria do, 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 do Hegel. E ele propõe uma espécie de hegelianismo sem saber absoluto, né? Seria um autodesdobramento da praxis que não converge para, né? Eu acho que o Gadamer sofre muitas críticas nesse sentido, como se ele fosse assim, um conservador hegeliano, né? Mas, na verdade, aí novamente, eu acho que a proximidade do Derrida, é por isso que eu quero um pouco... Meu próximo projeto talvez seja isso, botar em discussão Gadamer e Derrida, porque a proximidade do Derrida com Gadamer faz com que o Gadamer, as possibilidades de abertura do Gadamer, de ampliar o leque do Gadamer para outras questões e tal, aumenta incrivelmente. Eu acho que o Gadamer tem respostas para o Derrida, muitas respostas, né? Não quero dizer com isso que o Gadamer está certo e o Derrida está errado, mas existe aí um debate, uma discussão muito interessante que eu acho que é urgente para o mundo de hoje, né? Um mundo de hoje que diz que, olha aí essa porcaria aí de identitarismo, você fica lendo Derrida como se Derrida fosse isso, né? Ou então, olha aí esse conservadorismo do Gadamer que já ficou para trás e tal. Eu acho que está na hora, talvez, de trazer esses dois autores, para mim, pelo menos, né? A questão do Hegel aí é uma baita questão, né? Realmente não teria agora como improvisar aqui com você. Só esse fundo de discussão do Derrida coloca o Heidegger também na metafísica da presença. Eu acompanho o Derrida nisso. Eu acho, pelo menos até hoje, até esse momento, eu continuo me sentindo próximo do Derrida, quando ele acha que o Heidegger continua inserido naquilo. Ele diz alguma coisa assim: Heidegger é a defesa mais potente daquilo mesmo que ele pretende criticar, né? Então, ele é ali a maximização da metafísica da presença, né? Eu sigo Derrida aí. Não acho, contudo, que a leitura esmaecida, né, do Gadamer e tal seja passível disso, né? Aquela consciência, como se traduz com consciência efeitual, né? Consciência histórica dos efeitos, Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, né? O próprio Gadamer se autotraduz em francês como consciência histórica. Ele mesmo escreve em francês consciência historique, né?
O conceito de consciência histórica no Gadamer, para mim, é uma baita resposta à presença, à metafísica da presença, né? A crítica do Heidegger, a metafísica, que a toda a consciência leva a um saber representacional e, portanto, né, dentro da identificação do ser presente da coisa. Eu acho que aquilo ali, acho que o Gadamer merecia uma maior recepção, uma recepção mais. Quem sabe o Rafael aí, que está agora tratando dos dois, não deu uma contribuição importante. Mas, olha, eu só tenho que agradecer, na verdade, a pergunta de vocês, porque é muita coisa, né? Mas todas as observações de vocês convergem para aquilo que eu pretendo, se eu tiver ainda a possibilidade de continuar fazendo, através de uma linha minha, da minha trajetória minha, que foi exatamente essa, do Russell e do Heidegger para o Paul Ricoeur, do Paul Ricoeur, Russell e Heidegger de novo em Gadamer, Russell e Heidegger de novo em Derrida, ele também leitor de Russell e Heidegger, e como esse fundo Russell e Heidegger, eu acho que, não sei se foi o Rafael que falou, será que o Gadamer não é ainda muito fenomenológico? Né? Eu acho que sim. Eu acho que toda a discussão do Gadamer sobre a moderna ciência é russeliana, né? É muito mais ali dentro do espírito da crise, né? Do que Heidegger, né? E por mais que ele avança com Heidegger e quer se afastar do russo, ele retoma o tempo inteiro pela hermenêutica filosófica, né? A questão da crise, né? Que o Russo coloca na crise, sem dúvida, né? E coloca com uma linguagem, com uma problemática muito mais moderna, muito mais contemporânea e tal. Então eu fico satisfeito, na verdade, que vocês me fazem pensar nisso e eu começo, poxa, quanta coisa para pensar, quanta coisa para fazer, quanta coisa para discutir, quando confesso que tenho estado num certo baixo astral, né? Difícil fazer filosofia hoje, difícil continuar nessa linha, é difícil pensar com rigor e não ficar fora de moda em uma semana, em 24 horas, porque tem uma enxurrada de coisas novas, né? É bom poder continuar acreditando na filosofia, né? E nesse ponto eu agradeço aí a vocês, ao comentário que vocês fizeram ao meu livro. Poxa, muito obrigado, professor Paulo, né? É muito animador também te ouvir, muito, né? A gente lê o teu livro também com muito entusiasmo, né? Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, então. Marcelo, Bom, muitíssimo obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Muito bom também rever o Diogo, o Felipe, o Álvaro que eu falei, né? Muito feliz do Mauro e o Gustavo estarem aqui. Uma felicidade. É, Paulo, na verdade, eu tenho uma pequena questão que eu queria te colocar, se você pudesse falar um pouco, mas antes disso, eu tinha que deixar aqui um agradecimento público a você. Já falei isso pessoalmente, mas bom que aqui está sendo gravado e vai ficar no YouTube. O quanto eu sou grato a você, o quanto eu sou grato não só pela amizade que temos hoje em dia, mas uma gratidão, como toda gratidão que não tem como ser paga por ter sido seu aluno, né? Lendo o livro agora, pude entender e ratificar o quanto muito do que eu vejo, do que eu reflito, do que eu busco na filosofia, sou devedor dos seus estudos, das suas aulas, né? E fica muito claro isso, porque sempre estudei, nunca estudei Gadamer, nunca estudei Derrida estrito sensu, né? Sempre Sartre e Foucault, mas o quanto a minha leitura da fenomenologia, o que eu busco na fenomenologia, o que a fenomenologia me anima e reforça, tem a ver com o que eu aprendi com você, né? Então, e antes de tudo, é, uma coisa que sempre ficou muito claro, que é a questão que eu queria colocar quando você fala da compreensão, né? De como você faz esse deslocamento da compreensão em Heidegger para Gadamer, para mim também sempre ficou muito claro e sempre muito presente no meu esforço de um rigor do pensamento,
no sentido de que tentar compreender o nosso tempo, tentar responder à nossa realidade, ela não é um âmbito só de vontade, mas de ter rigor nisso, né? Não é um voluntarismo, né? É um desejo, mas esse desejo ele tem que corresponder aos textos que a gente recorre, aos conceitos que nos animam, né? E isso, para mim, é fundamental, né? Acho que não à toa, não à toa mesmo no texto Silêncio do Flaubert que eu publiquei na série sartreana que eu e o Fábio organizamos sobre Sartre, sobre a ética, dediquei a você, porque muito da preocupação que eu projeto no próprio Sartre tem a ver com o que eu aprendi de você. Então, é mais realmente um profundo agradecimento por tudo. Desde o ano passado, nós tínhamos pensado em te chamar e naquele momento a saída ali da pandemia foi muito difícil, né? Você passou por poucas e boas, e depois você estava nesse processo esse ano também de terminar o livro, de lançar o livro. Que bom que deu no finalzinho acabou dando certo, né? E então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, porque você teve uma das ricas oportunidades de estar com uma figura mítica, né? Que é o Taminiô, né? Não é o grande Ladrier da pequena Louvain, mas uma das grandes figuras de Louvain. Se você pudesse falar um pouco, uma grande curiosidade, acho que eu nunca te perguntei isso pessoalmente, É. como que foi essa relação e mais uma vez agradeço a todos, especialmente Paulo, a você. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Mas é difícil falar sobre Taminiô. Assim, eu diria assim que Taminiô foi responsável assim por pela alegria de fazer filosofia. Assim, oba, acordar assim, hoje é o dia da aula do Taminiô. Era uma coisa assim, e era impressionante. A, a aula dele era cheiríssima, silêncio total, não se via assim nada, silêncio total. Dava 3 horas de aula, assim, era impressionante. E na época que eu fui aluno dele, ele estava trabalhando. Eu assisti um seminário dele sobre os problemas fundamentais de fenomenologia, que, aliás, é um texto que o Casanova traduziu. Naquela época, ele estava muito envolvido com a Hannah Arendt como leitora de Heidegger. E também isso me ajudou também um pouco. Assim, acho que eu vou fazer também alguma coisa assim, que, pô, eu não sabia, eu queria fazer isso com o Gadamer, mas não sabia como começar isso. Né? Então, esse fundo, essa leitura do Aristóteles, inclusive eu me refiro a ele e um outro cara chamado Franco Volpi, que faz também uma análise fenomenológica da leitura que o Heidegger faz do Aristóteles e tal. Isso foi muito útil também. Né? E eu tive uma relação muito boa, ele era uma pessoa generosíssima, sabe? E aquele tipo que tinha, assim, era generoso no dar aula, generoso na recepção com os alunos, generoso, assim, marquei uma hora, contaminou, você vai ficar alegre, vou sentar ali. E aí é difícil falar sobre ele. Fiquei muito triste quando soube que ele morreu. Soube que ele morreu em 2019 e eu soube só assim, alguns meses depois. Quando eu voltei para o Brasil, ele me mandou, não sei se ele me telefonou e tal, me convidando para escrever um artigo. Ele era o diretor da Étude Phénoménologique, não sei nem se ainda existe. Etude de Fenomenologia, que existe, né? Ele era um dos diretores, um dos editores da revista. Você não quer escrever um pouco sobre... Pô, fiquei super feliz e tal. E foi minha primeira publicação, logo depois do doutorado. E eu aprendi muito com ele. Assim, um certo... Assim, a alegria de estudar com alguém que você sente que ficou alguma coisa, né? Ele não era um leitor de Gadamer, né? Ele trabalhava muito mais a Hannah Arendt, ele trabalhava Sartre também. Cheguei a fazer um curso com ele de Sartre, lia muito Husserl, Heidegger. E, para minha alegria, uns bons anos depois, eu me deparei com um texto dele sobre Gadamer. Pô, que legal! Muito, muito interessante.
Mas aí bom, eu não podia não me dedicar. Esse livro me lembra muito essa época das minhas leituras e tal. E depois você pegou, quando eu voltei para o Brasil, você começou a assistir aqueles cursos, acho que os cursos os cursos à noite ainda, né? Não sei se eram os cursos de, de filosofia contemporânea, né? Depois também os cursos que eu dei aqui no mestrado. Não sei se foi na graduação, no mestrado que você viu esses cursos. Eu estava muito envolvido com toda uma aura, uma atmosfera, né, de, de dar aula, modo de preparar aula, modo de dar aula e tal. E eu diria que o Taminoa entranhou. Assim, eu tenho ele até hoje entranhado em mim, sabe, na maneira de que eu leio um Derrida. Aliás, eu fiz um grande curso do Taminoa ele pegou um curso dividido em 3 módulos. O Russell, das investigações lógicas, aquela distinção que ele faz em expressão, indicação, Ausdruck, Bedeutung, né? Depois a recepção disso no Heidegger, né? E como é que o Derrida, que estava pensando ali Russell e tal, e começou a desenvolver uma crítica ao Heidegger e tal. Pô, é uma coisa assim impressionante, né? Aí a gente ia assim debaixo da neve. Boston, não sei quem conhece Boston no inverno, assim, você afunda até o joelho, né? Você ia lá, botava o seu casaco no cabide, sentava. Será que ele vem? Será que ele não vem? Porque já era um senhor, ele não vai aparecer. 3 minutos antes da aula ele chegava. Assim, parecia um relógio. Botava o bonezinho dele, botava o cabelo dele, pá, falava sem parar 3 horas. Maravilhoso, cara. Assim, é difícil de falar sobre a figura dele. Aprendi muito com ele, devo ele até hoje, acho que vou dever sempre. Como da mesma maneira me dá uma enorme alegria, mas ver você aí, como professor, como ver o Gustavo Silvano, professor da Federal do Piauí. Assim, o Gustavo Silvano é responsável por isso aqui, porque foi ele que teve o fôlego para, olha, tá aqui, passou tudo para o português. É, e o Gustavo também foi meu aluno, né? E tá aí ele, né? Então isso me dá uma satisfação muito grande mesmo. E é isso. Obrigado. Bom, então, né, professor, queria fazer um agradecimento final, né, pela tua disponibilidade. Foi um momento muito marcante, muito bom te ouvir hoje. Que bom que nós vamos ter esse material depois disponível para que outras pessoas também possam ouvir a tua apresentação do livro, né? Certamente vão se sentir instigadas a comprar o livro. Eu acho que, né, como eu havia dito antes, eu já tenho comigo na minha leitura que ele traz uma marca importante, talvez um divisor de águas, né, nas leituras que nós fazemos de Gadamer na sua relação com Heidegger. Nos ajuda bastante, esclarece muitos pontos, né, tem uma grande originalidade, né, e nos permite ler Gadamer de uma outra maneira, por vezes até, como o senhor falou agora há pouco, talvez contra ele mesmo, segundo a resposta que ele havia te dado em relação a Heidegger, mas talvez, né, justamente para fazer ainda mais justiça com ele e talvez valorizar ainda mais aquilo que ele propõe nas respostas que deu às críticas de verdade e método. Então, foi realmente um momento muito prazeroso aqui de poder escutar, muita alegria, né? Foi um aprendizado para nós, uma alegria agora poder estar contigo nesse momento virtual. É claro, para mim, quando o Marcelo me mostrou, falou do livro, foi uma surpresa, porque eu conhecia o professor Paulo César Duque Estrada como um autor de livros sobre Derrida, né? Como alguém que é um dos, enfim, grandes intérpretes e também tem suas ideias sobre a questão ética em Derrida, né? E sobre isso havia escrito e é o que eu conhecia. Então, para mim foi muito interessante, assim, muito convergente também com as coisas que eu andei buscando no último ano, em especial. Foi realmente uma grata coincidência e foi realmente muito profícuo, né? Então, gostaria muito de te agradecer, professor, pelo tempo, pela disponibilidade, pela generosidade de haver apresentado a nós aqui o livro, né, de uma maneira muito esclarecedora, né, o tempo também de resposta às questões.
Agradecer também os colegas que estão aqui presentes, né? Além do próprio Marcelo, que é meu grande amigo e colega já de várias jornadas, né? Dos estudos sartreanos, mas para muito além também dos estudos sartreanos, tendo já construído também momentos de outros, né? De reflexão sobre subjetividade e cultura, né? Que a gente vem pensando. Mas também o professor Itamar, nosso coordenador aqui do programa de pós-graduação, né, em filosofia, aqui da PUC-RS, o professor Gustavo, demais colegas, Rafael, demais colegas que estiveram aqui presentes. Então, uma excelente tarde, agora, final de tarde, professor Paulo, estás em Paris agora, é isso? Isso. Então, acredito que já final de tarde, já à noite, né, em Paris. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e todas. Marcelo, não sei se gostaria de dar uma última palavra. Uma boa tarde a todo mundo. Muito obrigado de novo, Paulo. Obrigado pela presença de todos. Tá, obrigado. Eu só não sei se o Rafael que me pediu, não sei se o Rafael recebeu o e-mail. Tá. Gente, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Com Grande abraço. certeza. Um abraço. Uma boa Tchau, tchau. tarde.